Olá, olá, sou Tati Godoy, sou nutricionista, especialista em mulheres no climatério, mulheres na menopausa e também sou especialista em comportamento humano, em compulsão alimentar. Se você vem me acompanhando nessa sequência de aulas, serão 5 aulas, estamos na aula de número 3. Na aula de número 1 eu contei um pouquinho sobre a minha história, eu falei que eu também sofri com sobrepeso. E eu sofri com várias das variáveis relacionadas ao sobrepeso. Primeiro, a questão do não saber o que comer, o quanto comer, não ter liberdade alimentar. Não gostava da palavra isso você pode, isso você não pode. Nenhum alimento sozinho, ele é vilão, nenhum alimento sozinho, ele é o mocinho do processo de emagrecimento. Então, eu quis aprender a nutrição para poder comer aquilo que eu gosto, poder ter o direito de comer minha pizza, meu bolo, meu chocolate, meu docinho, sem me sentir uma criminosa e ainda assim estar em processo de emagrecimento. E eu construí esse protocolo, que é o que hoje eu trabalho com as minhas clientes. Segundo ponto, mudar a minha mente. Emagrecer, teoricamente, é fácil, muita gente consegue. Agora, se manter magra, aí que vem o maior desafio. Por quê? Porque a minha mente pensava em comida o tempo todo. Meu corpo queria ser magro, mas a minha mente pensava em comida o tempo todo. E na quarta aula a gente vai falar sobre comportamento humano, sobre como eu mudei a minha mente, como eu ajudo as minhas alunas a mudarem a sua mente também e parar de viver de efeito sanfona. Então, eu precisei mudar a minha mente. E terceiro ponto, eu precisei entender o que estava acontecendo lá dentro do meu corpinho, como os meus hormônios se comportavam. E eu descobri que eu tinha alguns marcadores bioquímicos que não estavam favorecendo o meu metabolismo. E a gente vai falar sobre isso na aula de número 3, sobre a importância da gente fazer exame de sangue pelo menos uma vez por ano e trazer esses exames de sangue para uma pessoa que é especialista no assunto avaliar. Porque a maioria dos médicos, o que que eles vão olhar? Ah, tá dentro lá dos valores de referência. E eu vou te mostrar aqui o como você tem que tomar cuidado com esses valores de referência. Ai, tá dentro dos valores de referência, então tá ok. Nem sempre, nem sempre. E eu vou te mostrar alguns destes valores pelos meus exames mesmo. Vou abrir o meu exame aqui junto com você e a gente vai analisar o que que está acontecendo, quais são os marcadores bioquímicos que a gente tem que avaliar e o que que é importante entender, porque, como eu mencionei, nenhum médico vai falar com você da forma correta, vai trazer informações que não vão te favorecer, e aí o teu metabolismo vai ficar lento e você vai ter dificuldade, de fato, para fazer com que o processo de emagrecimento aconteça. Então, vamos lá, vamos avaliar juntos. Se você tiver o seu exame de sangue, aí você pode correr, pegar esse exame de sangue para podermos entender o que está acontecendo com o teu corpinho. Maravilha. Então, a primeira coisa, assim, né, a questão da tireoide. A tireoide é a glândula que governa o nosso metabolismo. E o que eu escuto de pessoas falando assim, ai, eu tenho hipotireoidismo, minha tireoide está lenta, eu não consigo emagrecer porque eu tenho tireoide. Meu amor, todo mundo tem tireoide. Que bom, né? Exceto as pessoas que tiveram algum problema na tireoide, tem que tirar, mas ainda assim, se essa pessoa estiver fazendo uso de remédio, tá lá tomando o remédio que o médico mandou na dosagem certa, a tua tireoide, entre aspas, não tem tireoide, mas está tomando remédio, está funcionando corretamente. Ou tem tireoide, estou com hipotireoidismo, que é hipertireoidismo, está funcionando além do que deveria. Então, o metabolismo está muito acelerado. Hipotireoidismo, está funcionando abaixo do que deveria. O metabolismo estará lento. Porém, todavia, entretanto, se você estiver tomando remédio, essa tireoide, a tendência dela é que ela esteja normalizada. Então, se a pessoa fala para mim assim, eu tenho hipotireoidismo, mas eu estou tomando remédio e eu não estou conseguindo emagrecer, aula de número 2. A sua alimentação não está ajustada. Muito provavelmente você não sabe o quanto de carboidrato, o quanto de gordura e o quanto de proteína você tem que comer. Ou então, aula de número 4. Você sabe o quanto você tem que comer, só que você não consegue fazer isso com constância, com disciplina. Por quê?
O teu corpo quer ser magro, mas a tua mente pensa em comida o tempo todo. Então aí a gente não vai trabalhar na parte nutricional, a gente vai ter que trabalhar na parte comportamental, que era uma das coisas que acontecia comigo também. Eu segui o roteiro de segunda a sexta, sábado e domingo eu não seguia. E eu queria ter resultado. Por quê? Mas eu segui de segunda a sexta. O universo não vai ter dó de você porque você está se dedicando durante a semana e tá falhando durante o final de semana. Ou você segue, muda a tua cabeça e segue o quanto tem que seguir, mas o quanto tem que seguir? Hum, falta esse conhecimento para você. Aula de número 4. Beleza? Vamos voltar aqui então para tua tireoide. A gente vai lá e olha que o seu TSH tá lento. E aí você entra com o remédio com o médico. Se você não está emagrecendo, é porque a tua alimentação não está ajustada, beleza? Outro detalhe importante, olha aqui, mulheres que desenvolvem hipotiroidismo estão fazendo a nutrição da forma errada, estão comendo pouco na maioria das vezes e final de semana estão comendo muito. Essa desordem alimentar vai bagunçar a sua tireoide. Se eu passo 80% do tempo aqui comendo pouco, esse mínimo aqui que a gente aprendeu na aula 2, o que que significa, essa quantidade mínima de calorias, é o que eu preciso para ligar o meu metabolismo, ligar o meu cérebro, ligar o meu coração. É como se fosse uma chave que eu tenho que dar no formato aqui de carboidratos, gorduras e proteínas para ligar o meu metabolismo. Se eu não faço isso, se eu não forneço, Tati, isso aqui é para todo mundo? Não, ó, eu dei o exemplo da Tati. Na aula 2 eu falo sobre isso. Então, não é todo mundo que vai comer isso aqui, 1.400 calorias, tem gente que vai comer 1.500, tem gente que vai comer 1.300, mas via de regra, vamos voltar lá àquela dietinha padrão de nutricionista preguiçoso de 1.200 calorias. Olha, se eu, Tati, estivesse comendo 1.200 calorias, nesse momento eu estava prejudicando a minha tireoide, e eu já fiz isso no passado. Eu quase desenvolvi um problema na minha tireoide por comer pouco para tentar emagrecer. Então, olha como é muito perigoso isso. Não é sobre comer pouco, é sobre comer certo. E aí, a maioria das mulheres que tem problema na tireoide estão aqui, ó, comendo pouco. Comendo abaixo do que elas deveriam comer. Então, olha a importância de você participar do meu programa para você parar de sofrer e desacelerar a tua tireoide e acelerar o teu metabolismo, fazer o seu metabolismo funcionar da forma correta. Então, grava isso. Se você está comendo pouco, se você não sabe o quanto você tem que comer, você já tem que participar do programa para ter essa informação. Porque, via de regra, isso não é algo que eu tirei da minha cabeça. Eu já analisei mais de 2.000 mulheres. Tem noção do que é isso? É muita gente. 2.000 mulheres. E 90% delas estão fazendo isso. Comem pouco durante a semana, porque tem essa programação do capiroto que tem que comer pouco para poder emagrecer, e aí não emagrece. Chega na sexta-feira, se frustra e aí vem para cá. Come muito. Por quê? Não emagreci, passei vontade, passei fome, tô aqui desesperada. Então eu vou comer no final de semana. Aí chega no domingo, musiquinha do Fantástico, bate o desespero. Chega na segunda-feira, o que que vai fazer? Comer pouco de novo. Tati, por que que eu insisto em fazer isso? Porque a programação está na sua cabeça. O cérebro não faz aquilo que ele não conhece, ele vai voltar para aquilo que ele conhece. Então a gente precisa mudar essa programação. E você só vai mudar essa programação com conhecimento novo. Entendi, Tati. Então, bora lá entender o que é que acontece numa mulher que passou dos 35 anos e que está já no climatério. Como assim, Tati? Exatamente. Após os 35 anos, você já entra oficialmente no climatério. E aí, os teus hormônios, teu corpo vai começar a mudar. O teu estrogênio vai começar a cair. A tua progesterona
vai começar a alterar. A sua testosterona vai alterar também. E tudo isso daqui associado àquela bagunça metabólica da tua tireoide vai tornar o seu metabolismo mais lento. Então, vamos lá. O que que acontece com a mulher? Vou explicar de uma forma bem didática e bem sucinta, mas eu preciso que você esteja prestando atenção nisso. A mulher, pelo ciclo menstrual, acontece a seguinte situação aqui, ó. Via de regra, o ciclo da maioria das pessoas é de 28 dias. Então, o primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do ciclo. O último dia, vou colocar aqui 28, é o último, o último dia do ciclo. Do dia 10 ao dia 14, perdão, ao dia 18, a gente tem aqui o nosso período fértil. E aí, o que que acontece? Todos os hormônios estão baixinhos aqui, ok? Então, estrogênio tá baixinho, progesterona tá baixinho, testosterona tá baixinho. Menstruei, estrogênio tá baixinho, começa a aumentar, porque tecnicamente vai ter ali a mulher ela vai ovular e pode ser que ela tenha uma gravidez, certo? Então tá baixinho, começa a aumentar o estrogênio, fica alto durante um tempo, porque até o 18º dia ali a mulher pode engravidar, não engravidou, esse estrogênio começa a cair. Progesterona. Progesterona começa também baixinha, leva um tempinho diferente, começa a aumentar lá perto do 14º dia. Se a mulher engravida, essa progesterona segue alta, beta-HCG, para manter a gravidez. Se não, isso começa a cair também. Testosterona, mesma coisa, começa baixinha, décimo dia já começa a aumentar, porque a testosterona é o hormônio da libido. Essa mulher tem que ter vontade de ter relação sexual para ela engravidar. Mantém-se alta durante um tempo e depois começa a cair também. Isso aqui vai acontecer mês após mês, mês após mês, mês após mês, mês após mês, até que essa mulher comece a entrar no climatério, 35 anos. Uma mulher que engravida depois dos 35 anos, ela é considerada uma gestante idosa. Gente, eu descobri esse termo, eu fiquei chocada. Por quê? Porque esses hormônios já começam a cair. Hoje a medicina tem muita tecnologia para manter uma gestação saudável, para a mulher não ter risco, para o bebê não ter risco. Mas a gente ainda se comporta da mesma forma lá nas cavernas, hormonalmente falando. Nós nascemos com um número X de óvulos e vamos ter somente isso. Não dá para provocar novos óvulos na mulher. Via de regra, isso tudo está acontecendo por conta dessas oscilações hormonais. Beleza, então a partir dos 35 anos, nosso corpo já começa a se comportar de uma forma diferente. E depois dos 40 anos, a gente começa a ter uma queda desses hormônios, principalmente do estrogênio e da progesterona. Gente, vou limpar aqui. O estrogênio, quando cai, estou falando aqui rapidamente, para você entender o quanto que você vai ter de conteúdo depois no próximo programa. Porque não dá para explicar aqui em 15 minutos, em 20 minutos, tudo que vai acontecer. Eu preciso te falar para você, olha, está acontecendo isso, você precisa aprender mais. Que isso tudo está acontecendo dentro do seu corpo. Mas, via de regra, a gente vai focar aqui no estrogênio hoje, tá? O estrogênio, quando ele começa a diminuir, grava isso. Isso vai acontecer quando? Depois dos 40 anos. Depois dos 40 anos, especificamente. Quando o estrogênio de baixa, ele baixa também, ele diminui algumas proteções. Primeira proteção que ele diminui, músculo. A mulher, depois dos 40 anos, ela fala assim: Meu Deus, que dificuldade que eu tenho de ganhar massa muscular, socorro, parece que eu tomo. E isso depois da menopausa é ainda mais gritante. Parece que eu tomo banho e a massa muscular vai no chuveiro. Por quê? Estrogênio caindo. Ele é um protetor muscular. Assim como ele também é um protetor ósseo.
Mulheres na menopausa têm mais predisposição ao quê? Osteopenia e osteoporose. Por quê? Por conta da queda do estrogênio. Aí pode ser pior? Pode. Essa mulher, depois dos 40 anos, ela não come a quantidade certa de proteína e ela não come a quantidade certa de gordura. Eu não sei se você lembra lá das suas aulas de biologia, lá na quinta série. Todo órgão, todo músculo é formado por gordura e proteína. E aí a mulher tem medo de comer gordura porque ela acha que gordura engorda. Gente, não é perder o bom senso, é perder o medo. Dentro do programa do Seca Barriga, você vai aprender, ou de qualquer outra mentoria, no Start, no VIP, qualquer mentoria da Tati, em grupo, individual, você vai aprender que você tem uma quantidade mínima de carboidrato, de gordura e de proteína. Então, para cada um dos três macronutrientes, a gente tem uma quantidade mínima e uma quantidade máxima. Vou dar um exemplo da Tati. Eu, pelas minhas contas, pelo meu peso, pelo meu objetivo hoje, eu como de 140 a 170 de carboidrato, perdão. Eu como de 50 a 60 gramas de gordura por dia e de 100 a 130 gramas de proteína por dia. Então, o que que faz mal? Faz mal eu comer menos do que 140 de carboidrato e mais do que 170. Faz mal eu comer menos do que 50, mais do que 60 gramas de gordura por dia. E faz mal eu comer menos de 100 e mais de 130 gramas de proteína por dia. Fazer bem ou mal depende de um referencial. Por quê? Novamente, uma mulher de 50 quilos, que é o meu caso, e uma mulher de 100 quilos, não vão comer a mesma coisa. Então, o referencial para essas duas pessoas é diferente. E aí, quando você escuta que muita proteína faz mal, muito quanto? Muito quanto? Isso tem que ficar muito bem gravado na tua cabeça. Muito quanto? Tá? Então aí as mulheres acima de 40 anos, elas começam a querer diminuir ainda mais a quantidade de proteína e a quantidade de gordura. Por quê? Uma preferência. Mulher não gosta muito de comer proteína, não gosta muito de comer carne. Aí vai chegando depois dos 40, essa vontade diminui, só que ela não sabe que se ela não come o mínimo, no meu caso aqui, 100 gramas de proteína por dia, eu tô correndo risco aqui, ó, de desenvolver uma osteopenia, uma osteoporose. O estrogênio, a progesterona e a testosterona são formadas a partir das gorduras boas que a gente come. E aí, quando eu vou analisar o teu roteiro nutricional, você não come nem 50% da quantidade de proteína que você deveria por dia e nem 40% da quantidade de gordura que você come por dia. Agora, o carboidrato come de 2 a 3 vezes mais do que deveria. Mas o meu médico falou que proteína faz mal. Fala sério, troca de médico. Porque não é a proteína nem a gordura que está te fazendo mal. É o excesso de carboidrato. Mas isso tem relação hormonal também. Esse estrogênio que nós estamos falando, ele vai, quando ele baixa, quando ele diminui, ele aumenta o número de células, olha isso, de gordura no abdômen. Por isso que depois dos 40, tu tá estocando gordura demais na barriga, porque ele aumenta o número de células de gordura no seu abdômen e ele aumenta a sua fome emocional. Nossa, Tati, eu não comia doce, agora eu quero comer doce. Nossa, Tati, eu não tinha ansiedade, agora eu fico mais ansiosa. Porque ele mexe com o teu cérebro, a queda do estrogênio. E ele vai aumentar a tua fome emocional. Por isso que você está engordando ano após ano. Por quê? Porque por não entender isso daqui, você aumentou a tua fome emocional,
Você tinha mais disposição para estocar gordura no abdômen comendo errado. Você está comendo errado porque você não manja, você não sabe dessas quantidades aqui. E aí, por comer errado, você está inflamando o teu corpo, você está entupindo o teu ralo. Olha a bagunça que você está causando. Dia após dia, ano após ano. Então, mesmo que você não faça reposição hormonal, por qualquer motivo, eu não posso repor por conta disso, daquilo, daquilo outro. Você tem outras variáveis que você pode controlar. Você tem a variável da qualidade do alimento que você come, você tem a variável da quantidade de carboidrato, gordura e proteína. Você tem a variável do exercício físico que pode te ajudar. Exercício ajuda a produzir hormônio. Gente, eu vou me concentrar no estrogênio, mas a gente ainda vai falar no programa, nos 21 dias, depois no Start, na mentoria VIP, a gente vai falar sobre as outras variáveis, sobre testosterona, sobre estrogênio e os outros marcadores bioquímicos. A gente ainda tem que falar da vitamina D, a gente tem que falar da vitamina B12, a gente tem que falar, olha aqui, eu vou abrir um exame para você analisar junto comigo. Todos esses marcadores bioquímicos, esse aqui é meu exame, tá? São importantes. Colesterol, mais do que olhar para as frações, eu tenho que olhar para esse cara aqui, ó, triglicerídeos. Se o seu triglicerídeos, esse aqui você pode confiar. Se ele tiver maior do que 150 miligramas por decilitro, cara, você está estocando gordura a rodo. Você está comendo muito carboidrato. Olha o meu aqui, 41. Abaixo de 70, você já é uma máquina de queimar gordura. E aí você tá lá com 100, 120 e o médico fala: tá bom, nada. Você tá ainda estocando gordura. Que mais que a gente pode falar aqui para você já olhar? Vou baixar um pouquinho. Nananã, que é a enzima do fígado, preciso olhar individualmente. Cadê? Vitamina D. Ó, minha vitamina D estava baixa. Ah, mas ó, desejável abaixo de 20. Para esse exame estava baixo. Vitamina D a gente tem que chegar no mínimo em 50. Para um Quero um. A gente está falando de metabolismo rápido, não tá? Então, metabolismo rápido acima de 50. Olha a tua vitamina D como é que tá. Vamos olhar aqui embaixo. Outro marcador. Vitamina B12. De 172 a 890. Gente, 172 a 890. É gigante esse intervalo. O que que a gente tem que ter aqui? Acima de 500. Se sua vitamina B12 não está acima de 500, você está comendo pouca proteína, você pode estar anêmica, seu metabolismo vai estar lento. Olha aí teu exame, como é que tá. E aqui embaixo, que mais? Hemoglobina glicada. Ó, a minha está em 5,1. Desejável, menor do que 5,7. O desejável, para o seu corpo ser uma máquina de queimar gordura, é próximo de 5%. Acima de 5% você já está comendo mais carboidrato do que você deveria. Eu vou explicar esses marcadores bioquímicos. Aqui eu só estou te trazendo referência e curiosidade, porque não vai dar tempo. A gente precisa de mais tempo aqui para isso. Você quer aprender mais? Você precisa seguir no protocolo comigo, no processo comigo. Ó, glicose de jejum, isso aqui é um marcador bosta, porque se você ficar 12 horas de jejum, vai baixar a tua glicemia. Não tem como. Você tem que olhar para cá. Hemoglobina glicada. Isso aqui é uma foto dos últimos 4 meses da tua ingestão de carboidrato, para saber se teu corpo está estocando ou não. TSH, tua tireoide, tem que estar abaixo de 2,5. Se estiver acima de 2,5, sua tireoide está sofrendo, tá? E aí a gente olha aqui. A normal até 4,5, ó, para minha faixa etária. Cadê? Aqui. De 20 a 59 anos, de 0,4 a 4,5. Se minha tireoide estiver em 3, já tá, tá sofrendo. Não pode, não pode. Depois a gente tem aqui a parte de hormônios. E eu vou ficar no estrogênio, mas a gente teria que olhar a tua testosterona, a gente tem que olhar a tua progesterona. Então, olha quanta coisa você ainda tem para poder aprender comigo. E aonde que você vai aprender comigo? Na mentoria.
Então, que você olhe para todas essas partes aqui da parte hormonal, entenda o que eu falei para a gente continuar juntas trabalhando para mudar o teu metabolismo com os parâmetros voltados pela ciência. Emagrecer não é sorte, emagrecer é ciência. Hoje a gente falou da parte hormonal. Aula 2 a gente falou sobre quantidade. Aula um a gente falou sobre qualidade. Na aula 4 a gente vai falar sobre emoções, como a sua mente impacta no teu processo de emagrecimento. Então, continua comigo para você continuar aprendendo. Te vejo na próxima aula.